Vamos lá para mais um vídeo e dessa vez falando do Voyage, dessa vez Comfortline 1.6 manual 2018. Esse daqui é um dos sedãs compactos mais procurados no mercado de usados, né, pessoal? Carro que chama bastante a atenção aí de quem está procurando um sedã com custo-benefício melhor. Esse carro aí foi lançado como parte da reestilização que alinhou a família Gol/Voyage aos padrões visuais G7 da Volkswagen, né, gente? Ele representa aí uma fase final de um projeto que prezava pela simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção. E o grande diferencial desse ano modelo é o motor 1.6 MSI, que é mais moderno e mais eficiente que o antigo. Esse motor 1.6 MSI, conhecido pela sigla EA211, e o motor mais antigo, que seria o 1.6 8 válvulas EA111. O motor 1.6 MSI, acoplado a um excelente câmbio manual de 5 marchas da marca, tá? O Voyage 2018 é a escolha, vamos dizer aí, perfeita para quem precisa de um carro com porta-malas generoso, né, gente? São 480 litros. E uma mecânica de guerra. O carro é um tanque de guerra mesmo. Manutenção é bastante tranquila, ele é bem confiável. E se você não se importa com as últimas tecnologias de refinamento aí, tecnologia de ponta, vai ser um excelente carro, vai te atender muito bem. O ponto mais alto do Voyage 2018 é, sem dúvida, tá, o motor dele, que é 1.6 MSI, como eu expliquei para vocês, substituindo o 1.6 8 válvulas, que trouxe bastante benefício que foi notado rapidamente, tá? Potência dele, entrega até 104 cavalos com etanol, tá? E 101 cavalos com gasolina. E o torque é bastante robusto, 15,6 kgfm com etanol. E o mais importante, tá? Em baixa rotação, isso daí. 2.500 RPM, você já tem um torque muito bom. Vamos falar de tecnologia. É um carro que possui corrente de comando, tá? O que elimina a necessidade de troca, aquelas trocas mais caras e preventivas da correia dentada. Um grande ganho em confiabilidade e custo de manutenção a longo prazo. Agora, em termos de desempenho, a força em baixa rotação garante algumas saídas bem ágeis, viu? Vamos falar isso. O carro tem um fôlego excelente para ultrapassagem, subida e supera muito o concorrente aspirado da época dele. 0 a 100 na casa dos 9,9 segundos, tá? Apesar do desempenho, vamos colocar empolgante, entre aspas, esse motor 1.6 MSI consegue manter também o consumo em patamares bem aceitáveis para sua cilindrada e performance, sendo mais econômico ainda que o antigo 8 válvulas, tá? O consumo dele na cidade, cerca de 7,5 km por litro com etanol e 11,1 km por litro com gasolina. Já na estrada, em torno de 9,4 km por litro com etanol e 13,3 km por litro com gasolina. Considerando que o carro oferece mais de 100 cavalos e um câmbio manual de 5 marchas, poderia ter uma sexta marcha, né, para otimizar aí a rotação em estrada. Mas deixa passar. Esse consumo dele, gente, é visto como um bom equilíbrio entre performance e economia, tá? Especialmente quando abastecido com gasolina. E a versão Comfortline posiciona o Voyage no meio da linha, tá? Trazendo um pacote de equipamentos decentes, mas sem luxo, tá? Aquele básico essencial. Vamos falar sobre acabamento. Então, é um Volkswagen, né? O interior é típico da Volkswagen. Simples, plástico duro, mas a montagem é muito boa. Os painéis são bem encaixados. O carro é conhecido por não apresentar ruído interno, tá? Nessa versão. E, assim, ruído interno precocemente, tá? Vamos lembrar disso, porque com o passar do tempo, plástico duro vai ter ruído sim. Agora, a ergonomia desse carro. A posição de dirigir é um ponto muito forte, tá? Tem volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade. Na verdade, isso daqui depende do pacote de opcionais. Eu lembro que muitos na época vinham, assim, original era sem o volante multifuncional, mas o pessoal preferia colocar
o volante multifuncional unido ali à multimídia, né? Os bancos são com bom formato também, o que facilita para longas viagens. O painel desse carro foi modernizado na reestilização, né? Agora para o G7, com um design mais agradável e claro que as versões anteriores. O Voyage utiliza a conhecida plataforma PQ24/25, que garante um comportamento dinâmico, robusto e previsível, tá? A suspensão adota o sistema McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. O acerto é tipicamente Volkswagen, firme, que confere uma ótima estabilidade e segurança em curvas e em velocidades de estrada. Por outro lado, a firmeza pode torná-lo um pouco seco em pisos muito irregulares ou em grandes buracos. O câmbio manual é um dos melhores do mercado, tá? Com engates curtos, precisos e leves. É um prazer de usar no dia a dia e contribui diretamente à sensação de agilidade desse sedã. A direção com assistência hidráulica é precisa demais e oferece o peso certo em velocidade, tá? Mas pode ser um pouco mais pesada que as direções elétricas, obviamente, por exemplo, em manobras de estacionamento. Itens de série dele: airbag duplo e freios ABS, que são obrigatórios e de série. Ar-condicionado, direção hidráulica de série, vidro elétrico nas 4 portas, que é um diferencial da versão Comfortline sobre as versões de entrada, e multimídia. Muitas unidades saíram com a multimídia, que inclui o volante multifuncional e espelhamento de tela. Vai depender aí de como o comprador pegou na época mesmo. Sensor de estacionamento traseiro, também alguns carros desse aqui tem o sensor de estacionamento traseiro também, né? Apesar de que hoje é muito fácil colocar um sensor de estacionamento. O Voyage, como todo sedã, tem seu grande trunfo no porta-malas, né? Esse daqui são 480 litros de capacidade. Um volume excelente para um sedã compacto e bem superior aos hatches. É um ponto de venda fundamental para famílias e para quem usa o carro para viagens frequentes ou trabalho. A manutenção é uma das maiores vantagens da linha Volkswagen, né, pessoal? É um custo extremamente baixo, as peças são abundantes no mercado, fáceis de encontrar em qualquer autopeça e a custos acessíveis. A mão de obra é dominada aí por qualquer mecânico no Brasil. E o motor 1.6 MSI é muito confiável, não apresenta problema crônico de superaquecimento ou desgaste prematuro de óleo, que era comum no motor antigo. A manutenção se refere ao básico, tá? Óleo, filtros e velas. A suspensão é simples e robusta, mas em alguns casos pode exigir troca de bieletas e buchas com o tempo, tá? O que é totalmente normal. Especialmente aí se você rodou muito em pisos ruins. É um reparo assim, vamos colocar que é simples e de baixo custo, tá? Agora falando sobre revenda e liquidez desse carro. Como eu falei lá no início, é um dos carros com maior liquidez no mercado brasileiro, tá? O pessoal gosta bastante. A fama de carro robusto, mecânica barata, fácil de manter, faz com que ele seja um dos mais procurados no segmento de sedã compacto. Isso garante uma desvalorização baixa e uma revenda extremamente rápida. Veredito final, então, é que o Voyage 1.6 MSI é uma compra bastante racional e segura, se você pegar bem cuidado. Você tem que ver o carro certinho, tá? Não corre risco, faz uma inspeção, vê o carro certinho para você comprar um bom carro. E assim, ele oferece um ótimo desempenho, tá? Graças a esse motor mais moderno, um porta-malas excelente e o benefício da manutenção Volkswagen, que é barata e simples, ainda mais sem correia dentada. Você deve comprar esse carro aqui se a sua prioridade for espaço de bagagem e confiabilidade mecânica, tá? A desvantagem dele seria o design, mas mesmo assim agrada muita gente. É um excelente investimento, um excelente carro no mercado de seminovos. E aí, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreve. Nos últimos vídeos eu tenho narrado com a minha voz mesmo, sem inteligência artificial. Então, comenta aí se você prefere que seja a minha voz ou se seja a voz da inteligência artificial, para eu saber o que vocês preferem. Até mais, acompanha lá o canal que tem bastante vídeo.